Sétimo paredão do BBB 23 está formado e não vai ser por enquanto, e o casal Gusquet vai se encontrar fora da casa mais vigiada do Brasil. Vem com a gente, não é tempo de BBB. Deixe seu recado aqui pra gente nas plataformas digitais de O Tempo, falando sobre o BBB 23. E hoje aqui comigo para falar sobre os últimos acontecimentos do programa temos Rosane Meirelles. Bem-vinda, Rosane. Obrigada, Lombardi. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho de BBB, o entretenimento do povo brasileiro, né? Exatamente. A gente gosta, a gente passa raiva, mas a gente gosta, né? A gente não perde, é isso. Isso é mesmo. E mais uma vez, Bárbara Ribeiro aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, eu tô animada pra gente falar mal da Kay Alves hoje. Tanto que a minha camisa hoje é especial homenagem ao que aconteceu na formação desse paredão. Acho justo. Porque o ranço é real. Muito. Eu fiquei muito decepcionado com esse paredão, que vamos recapitular aqui, né, gente? Quem está na berlinda desta semana? Nessa semana turbo, como o Boninho tem chamado. Temos Cara de Sapato, César Black mais uma vez e Fred Nicásio também mais uma vez. Kay Alves tinha sido indicada ao paredão pelo Anjo Guimê, que o monstro, na verdade, dessa semana era indicação ao paredão, então ele colocou a Kay Alves, mas rolou a prova bate-volta. Pra quê? Que infeliz essa prova, né, gente? Ainda bem que no do Gustavo não teve prova bate-volta. Ainda bem, mas confesso que eu fiquei tão feliz quando o Gustavo saiu. Muito. Eu tava torcendo muito pra esse casal Gusquet vir se encontrar aqui fora rápido pra viver esse relacionamento intenso, mas eu não gostei dessa salvação de Kay Alves. Eu acho que eu inverteria a liderança da Bruna e colocaria o Guimê lá como líder. Só pra indicar poder não ter o bate-volta, né? Pra ele indicar direto a Kay, pra gente ficar livre. Mas eu acho que o pior de tudo desse paredão é saber que o César volta. Ele vai ser o terceiro paredão que ele volta, vai se achar o maioral, que todo mundo tá com ele, e todos os paredões que ele foi, era pra ele ter saído. Mas essa madrugada, ele já tava falando que ele já entendeu que ele não é o protagonista desse paredão. Ele acha que ele não é o protagonista. E realmente então, não é o protagonista. Não é. Eu acho que em nenhum momento deste BBB o César Black foi o protagonista. Exceto o caso da peruca. Exceto o caso da peruca, mas foi que talvez na segunda, terceira semana do programa, já temos mais de um mês aí. E realmente ele não é o protagonista. A gente olhar as enquetes, eu tava olhando antes da gente começar a gravar aqui, tá muito empatado as enquetes. Uma hora o Fred Nicásio tá na frente, outra hora nós temos o Cara de Sapato na frente. Então tá uma situação que eu acho que talvez seja definida na hora do programa mesmo, com essa votação, né? Pra mim, esse paredão é bem fraco, no sentido de, tipo assim, as pessoas que estão ali, o Fred Nicásio e o César, eu acho que eles vão permanecer, porque o Sapato, gente, ele não tem um papel assim muito importante no jogo quanto essas outras duas figuras. Na verdade, o César também não tem. Se o brasileiro fosse inteligente assim na hora de causar entretenimento dentro da casa, tiraria o César. Porque a gente viu nessa última semana a treta entre o Cara de Sapato e o Fred Nicásio, que foi uma treta provocada pelo Gustavo. Sim. E depois saiu de fininho, tipo, não tenho nada a ver com isso. Mas esse que é o jogo dele, da Kay, né? O tempo todo, o jogo deles era, tipo, fazer a cabeça dos outros a favor deles, quando era conveniente, quando não era, pula fora, né? Vídeo que aconteceu com o Christian. Que eles sabiam de toda a estratégia do Christian, que o Christian expôs. Eles não criticaram no momento, estavam até gostando da atitude do Christian, mas na hora que a bomba estourou, vamos dizer assim, eles foram um dos primeiros e falou assim, não concordo com a postura dele, e inclusive votaram no Christian. Exatamente. A Kay abraçando o Fred Nicásio o tempo todo, chamando de amigo, me incomoda. Se ele soubesse porque quanto que ela fala mal dele. Não é, gente? Eu acho um absurdo. Ela é muito falsa. Eu falei aqui em outros episódios do É Tempo de BBB que pra mim esse casal Gusquet é a maior farsa dessa temporada. Sim. Eu digo farsa porque eles são completamente duas caras. Eles tinham uma relação, uma fidelidade entre eles, uma lealdade, né? Uma lealdade entre eles, entre Gustavo e a Kay Alves. Mas eles fazem de um jogo
tão, duas caras que eu não consigo ter nenhum tipo de empatia por eles, não consigo... as posturas deles diante das pessoas são tão falsas, tão contraditórias, que não dá, e não tem nenhum tipo de postura que a gente fala assim, não, é por causa do jogo. É porque eu acho realmente que eles são sacanas mesmo. Sim, e eles acreditam na própria mentira. Porque eles mentem demais. Demais. Assim, tem hora que eu ouvi o Gustavo falando alguma coisa... E eu, tipo assim, gente, será que ele tá acreditando no que ele tá falando? Porque é tão, assim, é tão cara de pau que não tem condição uma coisa dessa, Tanto gente. que na saída dele, o Tadeu perguntou, você sabe, entende porque você pode estar aqui conversando comigo? Ah, talvez porque eu me aproximei do outro grupo? Isso seria o menor dos problemas, ele falar, eu fui eliminado porque me aproximei do outro grupo. Se ele acredita nisso, gente, realmente ele tem uma doença, ele precisa de tratamento, isso é grave. Sim, isso é assim grave. como a Kay Alves, como fala as coisas ali dentro, como a certeza das coisas, que a gente fica realmente assustado. A Kay, acho que ela criou um universo para ela de uma realidade que não condiz. A gente tem visto aqui fora que tem caído por terra muitas das afirmações dela. Sim. Eu fico assustado com essa situação, mas ela consegue, talvez com o poder de persuasão, ou o fato, né, que a gente tem que levar em consideração que as pessoas estão ali dentro da casa, isoladas, convivendo entre elas durante um certo período, que não tem mais com quem conviver, então aquela convivência existe ali dentro forçadamente. Muita gente, talvez por, não sei, se sente sozinha, encontra nela, né, o grupo encontra nela uma força, um espelho, ou um suporte mesmo para poder conviver e passar essa temporada. Mas são atitudes, para mim, gravíssimas. Muito. Não, Muito. quando ela falou que ela recusou a seleção brasileira de vôlei principal, ela nunca foi convocada. Como que ela vai ser convocada para uma coisa que ela nem... Que sabe? o treinador obrigou ela a seguir as outras meninas do time. Gente, vocês que estão assistindo aqui, que não sabem, a Kay só jogou a seleção sub-20. Ela E nunca, nem era boa. Nem no time Isso é um dela, detalhe gente. muito importante, Sim, né, Rosane? Que a gente tem que lembrar. exatamente. É um detalhe muito importante. Ela não é uma jogadora relevante, assim, no universo do vôlei. Nunca foi. Ela é relevante por causa do OnlyFans. Exatamente. E o OnlyFans, inclusive, que é essa plataforma de conteúdo adulto, que ela superfaturou o faturamento dela. Ela falou que ganhava um valor, mas que na verdade não é esse valor. A Kay Alves é um caso, assim, de... Eu não lembro de um participante no programa com... Tão dissimulado. Tão dissimulado. Essa é a palavra. Tão dissimulado como tem sido a Kay Alves nessa temporada. Nossa, eu tô tentando puxar aqui na minha memória de elefante de outras edições, realmente. Não lembro. A questão dessa... pessoa mitomaníaca. Eu acho que o Dr. Marcelo, puxem aí, eu acho que ele era assim também, mas ele entrava na cabeça das pessoas de uma forma mais maquiavélica, sabe? Eu acho que a Kay não, ela se contradiz tanto que ela mesma se confunde, ela se embola. né? Ela se embola. Ela não é tão maquiavélica quanto aquele Dr. Marcelo. E a gente está numa era de BBB de rede social, em que as coisas que é falada ali dentro, debatida, elas repercutem aqui fora. Muito. E as pessoas têm um espaço até mesmo para poder rebater e questionar. E falar assim, não é isso que acontece. Isso não é o fato. E é o que a gente tem acompanhado com as falas de Kay Alves. Cada hora é um rebatendo, principalmente a Fabi Galdino, que é do time dela lá de Osasco. Ela torce muito pro Guimê, justamente porque o Guimê foi o único que conseguiu enxergar aí todo esse jogo da Kay. E cada coisa que ela posta, gente, não foi isso. Que ela sempre fica surpresa com as declarações da Kay Alves. E as confusões que ela já se envolveu nos bastidores, né, dos jogos. Tem vários casos, gente. Tem vários vídeos que circulam de confusão, briga da Kay. Assim, eu acho que ela não tem um ambiente muito saudável do elenco do vôlei. Posso estar enganada, mas não passa essa mensagem, não. Exatamente. E até falando ainda sobre isso, a gente precisa enaltecer também a postura do Guimê, porque assim que o Gustavo foi embora, ela passou perto do Guimê e falou assim, você mexeu com a pessoa errada. E eu gostei muito da frase do Guimê, que ele falou assim, então ele poderia me indicar direto ao paredão, eu corri o risco de sair, mas eu não podia indicar ele ao paredão. Como assim? Gente, é porque eles são os cristalzinhos, né? Os cristalzinhos, eles se acham também que eles estão corretos, que eles se colocaram no pedestal
Eu acho que também envolve muito aquela velha história de ainda acreditar que casal dentro de reality show tem uma força. Que as pessoas vão gostar, vão comprar esse enredo. acho que Mas mais eu acho atrapalha. que o amor... Atrapalha. Mas eu sinto que o que ela sente ali pelo Gustavo não é um amor e tal, é um apego, né? Não, é um apego. É um E apego. aquele ciúme doentio, que a pessoa inventar que a Larissa tá dando em cima do cara, a Larissa tá dançando de boa, curtindo a festa, Não, ela tá envolve dando... até mesmo o ciúme do cara do sapato, né? Que ela falou que o cara do sapato tava tentando roubar o Gustavo dela. Gente, É surreal. Eu fiquei assim imaginando, falei assim, gente, ela tá num universo completamente paralelo, que ali, ok, o BBB é um universo paralelo, a gente tem que levar isso em consideração, mas ela tava num outro universo paralelo, talvez numa terceira dimensão, que não era aquela segunda dimensão do BBB, É. sabe? Mas acho que envolve essa questão mesmo dessa... dela tentar criar esse apego, e ela tinha o Gustavo como meio que um fantoche dela. Porque ela era talvez, né, que é a história do Pink, o cérebro, ela era a pensante e o cowboy ia muito no que ela falava. Talvez acho que a saída dele não foi mais tanto pelo fim do casal em si, mas pelo fim de uma pessoa que estava sempre ao lado dela, ajudando ela a levar para frente, até mesmo perpetuar essas mentiras que eles As criavam. pessoas acham que, parece que esquecem literalmente da câmera, né? Porque ele e ela, o tempo todo, eles faziam uma coisa aqui, aconteceu com o Christian, aconteceu com o Fred, aconteceu com o Cesar Black, até com a Domitila, né, que eles estão sempre juntos. Sim. Eles estão falando aqui, uma hora tá aqui falando mal da pessoa, Por exemplo, sabe? Gente, tem é até um aquele meme, vou show. pro quarto te xingar. Porque a pessoa vem conversar com eles e eles, não, beleza, eu entendo, é o jogo, tudo e tal. Entra naquele quarto lá, o aquário, e simplesmente começa a falar mal da pessoa, fala baixarias. Como assim? Fala na frente. É o jogo duplo, né? Duas caras, que na frente tá Mas abraçando esse jogo amor. nunca funcionou no BBB, gente. Nunca. Aí é uma coisa que eu tenho... A pessoa, se ela quer ser cancelada, se ela quer, tipo, ter alguma relevância, o mínimo do BBB, ela não faz isso. Mas isso é Nunca. uma crítica que eu faço aos participantes, principalmente dessas últimas temporadas, é que ok, você não precisa ter assistido todas as temporadas, mas vamos fazer uma liçãozinha de casa, procurar saber, tipo, o que dá certo, o que não dá certo. Eu não tô falando que tem que copiar posturas de ninguém. Ninguém tem que ser uma Juliette, ninguém tem que ser um Gil do Vigor, ninguém tem que ser uma Carol Conká. São pessoas que tiveram os seus momentos dentro do programa, mas é saber, por exemplo, que tipo de coisa que pode funcionar, que pode pegar dentro do programa. Esse tipo de postura não rola, não rola. E as pessoas, até porque as pessoas também querem que, o público quer que os jogadores se comprometam de uma maneira mais escancarada do jogo, e não de uma forma tão velada que às vezes acontece com eles. Mas igual no caso da Kay, pelas polêmicas aqui, parece que isso já é uma coisa dela, não é um papel. Ela é igual assim, né? ela é assim. E aí que é muito chato até a gente ficar falando sobre isso, porque é uma questão muito séria que envolve a pessoa, é a falta de um psicólogo, ajuda psicológica para isso tudo, porque se ela mente e acredita na mentira dela, ela tá precisando de uma ajuda, né? Agora, o Fred Nicásio, que é uma das pessoas, eu acho que ele faz um personagem o tempo todo e está conseguindo sustentar esse personagem o tempo todo. Mas aí até quando, né? Em alguns momentos Eu ele acho cai em muito... contradição. Por exemplo, somos todos iguais, só o público pode decidir, aí eu sou humilde ali no ao vivo, mas aí quando eu tô lá no quarto, se fulano for comigo, qualquer um que for comigo sai. Como assim? Se tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem suas chances, é meio que soberba você virar e falar assim, qualquer um que for comigo sai. Eu tô certo. O público quis que eu votasse do quarto secreto. O público permitiu que eu ficasse em paredão tal. Eu acho que ele se agarrou muito nessa questão do quarto secreto, desse Que foi na paredão primeira falso. semana. A primeira semana e não teve um tempo para ninguém criar uma afinidade, nem o público criar uma afinidade. E foi uma situação do jogo que a gente não tinha muitas opções para poder falar assim, nossa, para mandar pro quarto secreto. A gente ia mandar o Gustavo e a Kay, desde o primeiro dia, a maioria das pessoas já não... Aqui mesmo a gente já começou a gente macetar eles no primeiro programa. Foi. Se não tivesse, por exemplo, esse quarto secreto fosse realmente preliminar, eles teriam saído na primeira semana. Total. Sim, Eles só não saíram porque sabia que um ia voltar e esse que voltasse, todo mundo ia achar que era super forte e não ia mais pro paredão. Pois é. Eu só acho, gente, que perdemos uma grande oportunidade de dar uma saída
exemplar para Key Alves nesta semana, nesta terça-feira. É muito ruim esses bate-voltas, né? Porque eu lembro da Carol Conká, mais uma vez a gente sendo tombado. Gente, foi um tombo. Eu acho que o único bate-volta que o Brasil realmente comemorou foi o do Prior. Quando ele mandou o Daniel e a Ivy pro paredão. Foi o único bate-volta que a nação brasileira comemorou, de fato. Exatamente. Concordo com você, eu lembro desse paredão. Eu comemorei tanto na hora que ele tirou o número 3 dourado e o Daniel foi pro paredão, porque a gente precisava tirar o Daniel. Nossa. E era isso. Mas o Brasil aguarda muito por isso. Mas a gente tá com muita planta ainda dentro desse jogo. Isso Tá. que me incomoda. Me Porque o jogo tá incomoda e o fato seguindo que as pessoas que, de uma certa forma, estão conseguindo uma visibilidade no programa, Estão saindo? estão sendo indicadas. As plantas, as pessoas estão esquecendo ali dentro. Porque a gente vê, por exemplo, Gabriel Santana... Onde que ele tá? O que ele tá fazendo? Eu lembrei dele ontem Na briga com a na Kay? briga com a Kay, que a Kay tava Foi. tentando convencer as pessoas a votarem no MC Guimê. Aliás, foi um outro tombo maravilhoso quando todos descobriram que o Guimê estava autoimune. Sim. Porque até então o pedido da Kay era que ela fosse no paredão com o Guimê. Então, Mas não ia dar certo, né, essa estratégia, porque a Sara, a Marvila, tô citando as plantas, né, gente? Sim. A Sara, a Marvila e o Gabriel não iam seguir o jogo deles. Mas eu fiquei pensando, falei assim, mas quem que esse povo ia votar? Sabe? Porque a Sara cismou com o sapato lá. Aí ela acha que ela tá lá pra jogar, e você viu na hora que ela acendeu o Big Fone? Isso aqui tem que comprometer, tô comprometendo. Eu falei assim, o quê? o quê? Só essa é a ali na hora de questão. jogar? Essa semana que ela teve o destaque dela. Na verdade, eu só Mas lembro ela da não Sara aproveitou. nos jogos da discórdia. Porque aí ela tem uma oratória, ela fala muito bem. E aí a gente fala assim, nossa, essa menina, se tivesse um potencial pra jogar, seria uma excelente participante. Mas o que me incomoda é ela. O Gabriel até que ele fica na reta, mas é ela, a Marvila, até o Fred Bocurroso, que Pra não mim, acrescenta tá em sendo nada. a maior decepção dessa temporada. Ele só foi por causa de um Big Fone ali. Foi Big Fone, né? Não, Foi, mentira, da prova foi que ele a tirou. prova. Por isso que ele foi pro paredão. Mas essas 3 pessoas aí, tô citando só 3, Marvila, Sara e o Fred, eles não são nem cogitados a serem votados. Então, quando que eles vão ir pro paredão pra gente tirar eles? Eu até gosto dos argumentos do Fred, mas o fato dele não ter atendido aquele Big Fone me incomodou muito. Os 2 telefones, né? Porque Os dois. o primeiro que tocou na quinta-feira, Ele e a Bruna, eu né? estava eu assisti, eu liguei a TV para poder acompanhar. Ele estava do lado e ele falou assim, eu não vou. Aí o Big Fone tocou no sábado, ele ficou... Parado. Ele foi o único que ficou parado. As pessoas todas se movimentando. Gente, você participa de um programa com o Big Brother, você tem sim que... É a dinâmica. Aí eu fico pensando, se fosse um Big Fone, tivesse, por exemplo, só o Fred Bocurroso e a Bruna. Aí nenhum dos dois ia tocar, ia atender, ficava tocando lá o telefone pra sempre. Aí o Boninho ia ter que aparecer xingando, né? Colocar daquela os dois no votação paredão. toda, e falando assim, parabéns, vocês dois estão eliminados, que ninguém atendeu o Big Fone. Porque é isso, você Ele tá não ali do joga. lado. Independente do que pode ser, às vezes tem uma punição ruim. Tem uma punição ruim. Uma coisa muito ruim, que é você pode ser emparedado, escambau a 4. Mas também tem coisas boas. E você tá num programa que tem esse tipo de dinâmica, você se nega É um a jogo de participar, comprometimento, né, você não gente? precisa É ter isso. ido, você ficava em casa. A gente fazendo até um levantamento, o Big Fone toca com mais coisas positivas do que negativas. Exatamente. Então, eu corro o risco de ir pro paredão. Beleza. Mas o público que decide se você vai ou não sair. Então, se você tá jogando, se você tá entregando, por mais que você caia num paredão por causa de um Big Fone, o público vai te salvar. E aquela coisa, você está dentro do reality de confinamento que tem votação para poder eliminar, você automaticamente, quando você pisa ali, você já está correndo risco de ir pro paredão. O que tem que fazer é tentar postergar o máximo possível, talvez o quê? Relações. Mas um Big Fone, por exemplo, eu fiquei muito chateado com o Fred quando eu escutei falando, eu não vou. Eu tô assim, gente, por quê? E ele ainda completou com a Bruna falando assim, ainda bem que a gente não atendeu, quando foi o Guimê que atendeu. Foi. Quem que você ia indicar pro paredão? Eu não tenho ninguém. Como que você tá numa casa com, sei lá, 16 pessoas, você não tem ninguém pra indicar o paredão? E assim, É absurdo. e falando de novo da Sara, essa madrugada eles estavam conversando sobre ela ter votado errado. Porque ela se arrependeu de ter votado na Aline. Mas assim, ela se compromete, ela acha que ela tá se comprometendo votando no sapato, atendendo o Big Fone, mas na hora que ela vai olhar, ela não consegue visualizar quem tá com ela no jogo.
Que a Aline e o Ricardo, eles estavam conversando, tipo assim, não entendi o voto da Sara. A gente tá junto o tempo todo e ela votou na gente. Quem vai te proteger no jogo, sabe? Aí, só porque tá naquele quarto lá, aquele quarto dos peixes lá, aquilo ali virou, tipo assim, como se fosse um sanguessuga, né? Sim. Não, aqui vocês estão, a gente tá aqui, a gente tem que se proteger, mas vocês estão te protegendo de quê? De quem? De quem, né? As pessoas, o que eu sinto, elas estão completamente perdidas. Isso. E por isso que, Guimê, nunca te critiquei, tá? Deixa aqui muito claro, Guimê. Ricardo também, desculpa. Desculpa qualquer coisa, foi um equívoco, tá? Não era eu. Não era eu, era a Key Alves que estava aqui. Eu Nunca até te critiquei, pedi, viu, Guimê? eu até pedi o Renato para poder vir aqui hoje, porque quando me referi ao alface como planta, é porque a alface é uma planta, É uma gente. planta, Não gente. era Que o bela jogo. saída, né? É. Não era o jogo, O que é alface? tá? É uma planta. Alface, te Nunca foi admiro uma crítica. muito, não É, Por foi. exemplo, assim, ele não é o meu favorito, o alface não é o meu favorito, mas a gente não podia ter tirado ele naquele paredão, que ele correu o risco sério de sair no lugar do Christian, porque o Ricardo, ele propõe o verdadeiro suco do BBB. É briga por causa de banho, por causa de cama, por causa de mínimos detalhes, porque eu sou o dono da casa. É isso que a gente quer, essas E picuinhas. o que ele fez, ninguém na história do BBB fez. Que foi Colocar colocar o líder no monstro. Gente, Que isso pra é mim, BBB. isso foi Isso assim, é BBB. o auge do caos. E a pessoa fala assim, o Black, ele se queimou lá fora. Gente, Não, a Não. gente soltou fogos. nós Muito estávamos pelo- igual aquele pessoal quando a Paula falou assim, aí perguntaram pra Paula, com quem você ficaria alface? E todo mundo, alface. Estava todo mundo Assim. literalmente assim, Assim. quando ele colocou o César Black no monstro. Ah, sim. Pois é, então vamos aqui encerrar o nosso papo, vamos fazer uma coisinha aqui. Mas já? Já, Passou nós rápido. estamos estourando nosso tempo aqui. Mas então, pro paredão dessa semana, quem que vocês querem? Qual que é a preferência de vocês para deixar a casa entre Eu os três? queria que saísse o César Black, mas como tá entre Sapato e Nicásio, eu prefiro que saia o Nicásio. E você, Bárbara? Ai, gente, eu tenho apego pelas pessoas. Porque assim, Vamos desapegar, né? eu entendo o jogo, igual vocês falaram do Fred. Eu gosto do Fred. Fred, Bocurroso. Eu gosto do Fred Bruno. Só que aí o Fred Nicásio também, eu não consigo gostar do Fred Nicásio, gente. Eu acho que pra mim já deu, sabe? Eu não acho que tem que ficar mantendo, alimentando esse monstro dentro da casa, assim. Eu falo monstro, sim, porque a gente tá no sentido figurado, viu, gente? Que as atitudes dele me incomodam muito. Isso não é bom, sabe? Mas eu acho que quem vai sair é o Sapato. Olha, por mim saiu o César, já deixei bem claro que o César não é um afeto meu. Mas, como ele tá sendo só mais uma planta no paredão, mais uma Novamente. vez, né? Eu queria que o cara de sapato saísse. Ele não tem uma relevância tanto pro jogo assim, né? Então, eu queria que o Fred continuasse mais um pouquinho só. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? É. A gente volta quarta-feira para falar, debater o resultado desse paredão. Mas não me surpreendo se ficar Fred e Sapato e sair César. Ah, Porque seria o esses- melhor é, dos seria o universos. melhor. Então, Eu torço por isso, inclusive, tá, gente? Brasil, por favor, faça esse cenário acontecer. Por favor, nunca pedimos nada pra vocês. Nada, nunca. Meninas, muito obrigado pela Obrigada. presença, pela participação Obrigada no pelo Tempo de convite. BBB. Voltem sempre. A mesa que está aqui sempre. Eu tô pensando em colocar até mais cadeiras aqui pra gente poder eu conversar acho, com mais gente, pessoas. chamar mais gente, né? colocar o Fazer o café café da manhã na Maria Braga. É uma boa ideia. Vamos trabalhar essa ideia. Então, muito obrigado pela companhia de vocês, pelo bate-papo. E, pessoal, voltamos então quarta-feira com mais um episódio da Tempo de BBB. Tchau!